Um milionário decidiu entrar no próprio hotel fingindo ser apenas mais um hóspede comum. Ninguém ali sabia quem ele realmente era. Nem a recepção, nem os gerentes, nem os funcionários que cruzavam o saguão apressados naquela manhã. O carro parou em frente à entrada principal pouco depois das 7. Nada de fotógrafos, nada de tratamento especial. Apenas o movimento normal de mais um dia começando. Ele desceu do carro vestindo roupas simples, sem relógio caro, sem qualquer detalhe que denunciasse poder. Para qualquer pessoa ali, era só mais um cliente chegando cedo demais. E era exatamente assim que ele queria ser visto. Entrou no hotel em silêncio, observando tudo. O chão limpo demais, o cheiro de produto de limpeza misturado ao café vindo do restaurante, os funcionários andando rápido, cada um focado no próprio trabalho. Pegou a chave do quarto, subiu sozinho e começou a circular pelos corredores como faria qualquer hóspede curioso. Até que, em um corredor mais afastado, ele ouviu uma voz baixa ao telefone. Parou no mesmo instante. Era a nova faxineira. Uniforme ainda impecável, crachá recém-colocado, encostada perto da porta de emergência. Falava baixo demais, como se tivesse medo de ser ouvida. Eu não posso falar isso aqui. Se alguém descobrir, eu perco tudo. Ele não pretendia ouvir, mas as palavras chegaram claras. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu vi. Eu sei o que aconteceu. Mas se eu abrir a boca, eles não vão só me mandar embora. O milionário ficou imóvel no meio do corredor. Naquele momento, ele ainda não sabia exatamente o que aquela funcionária tinha descoberto. Mas entendeu algo muito pior. Dentro do próprio hotel, havia gente trabalhando com medo, e a decisão que ele tomaria a partir daquele instante mudaria tudo naquele lugar. Eu tenho um canal. E se você me acompanha de verdade, você sabe que eu não gosto de falar de sucesso como propaganda. Eu não vendo palco, eu não vendo frase bonita. Eu falo da parte real, da parte feia, da parte que ninguém posta porque dá vergonha a assumir. Meu nome é Davi Menezes. E eu construí uma rede de hotéis chamada Linha Dourada. O principal deles era o Hotel Mirante do Nobre. Aquele tipo de lugar que, visto de fora, parece perfeito demais. Tudo limpo demais. Tudo organizado demais. Tudo calmo demais. E você já sabe o que isso normalmente significa, né? Nada é tão perfeito assim. Nos últimos meses, as avaliações estavam ótimas. Os números só cresciam. Os relatórios vinham impecáveis. Os gerentes sorriam em todas as reuniões. Mas, ao mesmo tempo, começaram a chegar mensagens estranhas. Não eram comentários públicos, não eram reclamações formais. E isso é o que mais chama a atenção. Eram mensagens privadas, diretas, gente que não queria aparecer. Davi, tem algo errado aí dentro. Davi, tem funcionário com medo. Davi, seu nome está sendo usado como escudo para gente cruel. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você. Se tudo parece funcionar perfeitamente, por que alguém teria medo? Por que medo não aparece em planilha? Medo não entra em relatório mensal. Medo não sobe em reunião. E eu odeio medo em ambiente de trabalho. Odeio mesmo, porque eu cresci vendo meu pai ser explorado. Gente gritando com ele, pressionando, tratando como número. E eu jurei, ainda moleque, que se um dia eu mandasse em alguma coisa, eu nunca deixaria o medo virar método. Mas como você descobre a verdade quando todo mundo que fala com você já sabe quem você é? Foi aí que eu entendi uma coisa simples. Ninguém mostra o problema quando o dono está olhando. Então eu fiz o que quase nenhum dono faz. Eu parei de confiar em reunião e comecei a confiar na realidade. Aluguei um carro comum, vesti uma roupa sem marca, tirei relógio, tirei qualquer coisa que gritasse dinheiro ou poder e entrei no Mirante do Nobre como se eu fosse só mais um hóspede qualquer. Agora pensa comigo. Quantas verdades você acha que aparecem quando ninguém acha que precisa agradar? Na recepção, a atendente me deu "bom dia", com aquela voz automática, treinada, sem olhar no olho. Nada errado, nada hostil, só vazio. Mas segundos depois, um casal entrou com malas caras, postura de VIP, conversa alta. E aí tudo mudou. Sorriso aberto, água oferecida. Sejam bem-vindos. Atenção dobrada. E ali, logo ali, eu senti a primeira pontada. O hotel era bom. O atendimento era correto.
Mas a alma era seletiva. Quem parecia importante era tratado como gente. Quem não parecia, virava rotina. Eu subi para o quarto com isso martelando na cabeça. E decidi uma coisa muito clara. Eu não ia testar luxo. Eu não ia testar conforto. Eu não ia testar serviço 5 estrelas. Eu ia testar humanidade. Porque quando você tira o status da equação, é aí que o lugar revela quem ele realmente é. E foi exatamente aí que tudo começou a sair do controle. No 5º andar eu vi ela pela primeira vez. Uniforme azul claro, cabelo preso às pressas. Olhar sempre baixo, mas atento demais para alguém que acabou de chegar. Ela empurrava o carrinho de limpeza como se cada rangido pudesse custar o emprego. Como se o simples som das rodas no chão fosse motivo para alguém aparecer do nada e apontar o dedo. O nome no crachá, Iris. E deixa eu te perguntar uma coisa agora, olhando direto para você. Você já viu alguém trabalhar com medo antes mesmo de errar? Porque eu vi. Tinha algo nela que não combinava com um primeiro emprego. Não era insegurança comum. Não era nervosismo de quem ainda está aprendendo. Era outra coisa. O corpo dela se movia como se estivesse fugindo de algo invisível. Como se o perigo não estivesse à frente, mas atrás. E isso não é pressa normal. Isso é urgência aprendida. É o tipo de urgência de quem acredita que, se respirar forte demais, alguém vai reclamar. De quem acha que qualquer pausa vira culpa. De quem trabalha esperando o erro, mesmo quando não errou. Um supervisor passou por ela no corredor. Nem parou, nem olhou direito. Iris, anda logo. Isso aqui não é colônia de férias. Ela nem respondeu. Só abaixou mais a cabeça. Desculpa. Uma palavra só. Mas carregada demais. Desculpa por estar ali. Desculpa por ocupar espaço. Desculpa por existir naquele lugar. E eu senti um incômodo que não dá para explicar rápido. Porque quando alguém pede desculpa por tudo, não é educação, é condicionamento. Alguém ensinou essa pessoa que ela é sempre o problema, mesmo quando faz tudo certo. Eu segui andando pelo corredor, fingindo que era só mais um hóspede curioso. Mas meu olhar ficou preso naquela cena. E eu pensei, quantas vezes aquela menina já tinha ouvido esse tom? Quantas vezes já tinham feito ela se sentir pequena antes mesmo de provar qualquer coisa? E agora eu te pergunto, quantas Iris você já viu por aí? E talvez nunca tenha percebido. Porque naquele instante eu entendi uma coisa simples e perigosa. O problema daquele lugar não gritava, ele sussurrava. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquele medo ia me custar. Eu passei o dia inteiro circulando. Café da manhã, corredores, elevador de serviço, restaurante, lobby. Eu não estava procurando erro técnico. Eu estava observando o comportamento. E quanto mais eu andava, mais eu percebia que a mesma cena se repetia. Só mudava o cenário. Funcionário tentando explicar e sendo cortado no meio da frase. Supervisor falando baixo, mas com veneno suficiente para doer. Baixo o bastante para ninguém ouvir. Alto o bastante para humilhar. Hóspede levantando a voz. E a equipe resolvendo o problema jogando a culpa para quem estava mais embaixo na hierarquia. Agora me responde com sinceridade. Isso parece exceção para você, ou rotina. Porque a verdade é simples, e quase ninguém quer aceitar. Lugar tóxico não precisa de grito. Lugar tóxico não precisa de escândalo. Lugar tóxico vive de repetição. Lugar tóxico vira rotina. No fim da manhã, eu vi a cena se materializar na frente dos meus olhos. Iris estava sendo pressionada no corredor. O motivo? Um quarto que demorou. Mas eu tinha visto tudo. Eu tinha acompanhado a sequência inteira. O hóspede atrasou o check-out. Outro hóspede importante chegou antes do previsto. A gerência quis agradar quem parecia mais valioso. E adivinha quem virou o problema oficial da história? Ela. Sempre ela. O supervisor falou com Iris como se ela fosse o erro em pessoa. Como se tudo daquele hotel, atrasos, decisões ruins, pressão mal distribuída, estivesse concentrado nela. Ela não discutiu, não explicou, não se defendeu. Ela só abaixou a cabeça. E deixa eu te perguntar outra coisa, olhando direto para você. Quando alguém para até de se defender, o que isso te diz? Porque quando ela virou para sair, eu vi um detalhe que ninguém mais parecia notar. A mão dela tremia. Não era raiva, não era pressa, era medo.
E naquele instante eu entendi algo importante. Aquilo não era um erro isolado. Aquilo era método. E foi exatamente aí que eu pensei: tá, agora eu vou ficar mais perto. Porque quando o abuso é silencioso, só percebe quem decide observar de verdade. Eu estava indo para o meu quarto quando ouvi uma voz baixa atrás da porta de emergência. Na hora eu reduzi o passo, não por curiosidade, por instinto. Era Iris ao telefone. Ela falava baixo demais, baixo num nível que não é educação, é medo. Como se aquele corredor tivesse ouvidos. Como se até as paredes pudessem denunciar. Eu não posso contar isso para ninguém. Se eles descobrirem que eu vi, acabou. Ela parou de falar por alguns segundos. Do outro lado da linha, alguém dizia alguma coisa que eu não conseguia ouvir, mas dava para sentir o peso. Eu sei que parece loucura, ela continuou. Mas eu juro, tem coisa aqui que não era para existir. E eu senti meu corpo travar. Porque deixa eu te perguntar uma coisa. Quem fala desse jeito quando está exagerando? Ninguém. Aí veio a frase que me atravessou de verdade. Aquela que muda tudo. Não é sobre ser demitida. É sobre o que eles fazem com quem fala demais. Meu estômago afundou. Aquilo não era desabafo. Não era drama. Não era alguém querendo atenção. Aquilo era pânico real. Era alguém falando como quem sabe exatamente do que está falando. E exatamente do que tem medo. Iris desligou rápido. Passou a manga do uniforme no rosto, respirou fundo e empurrou o carrinho de limpeza de novo. Como se aquela conversa nunca tivesse existido. Como se o medo tivesse que ser engolido junto com o resto da rotina. E eu fiquei parado ali, no meio do corredor, olhando para o nada, tentando entender que tipo de ambiente faz alguém medir cada palavra. Que tipo de lugar ensina uma pessoa a ter medo até de pedir ajuda. Que tipo de sistema transforma silêncio em sobrevivência. Agora eu quero falar direto com você. E comenta de verdade, porque eu leio tudo. Você já trabalhou ou estudou num lugar onde tinha medo de errar, até no jeito de falar? Medo de perguntar, medo de explicar, medo de parecer problema. Comenta já ou nunca. E se puder, escreve em uma frase o que mais te marcou. Porque o que eu ouvi naquele corredor não é raro. Só é escondido demais para muita gente perceber. No dia seguinte, eu fiz um pedido simples na recepção. Nada extravagante. Nada fora da realidade de qualquer hóspede. Preciso que revisem meu quarto em 1 hora. Vou receber uma visita. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Isso te soa absurdo ou normal? Porque era exatamente isso que eu queria testar. Eu não queria ver eficiência. Eu não queria ver luxo. Eu queria ver como o sistema reage quando sai do conforto. Porque o caráter de um lugar não aparece quando tudo segue o script. Ele aparece quando algo aperta. E aconteceu exatamente o que eu temia. Meu pedido não virou organização. Não virou planejamento. Não virou comunicação interna. Virou caça ao culpado. O supervisor não analisou o contexto. Não perguntou o que dava para fazer. Não tentou ajustar nada. Ele foi direto em Iris. Quarto 1208. 1 hora. Se vira. Sem explicação. Sem apoio. Sem alternativa. Eu vi o rosto dela endurecer na hora. E presta atenção nisso. Não era expressão de desafio. Não era alguém pensando, eu dou conta. Era expressão de sentença. Ela subiu correndo. Empurrou o carrinho como se estivesse fugindo do tempo. Trabalhou com um nível de tensão que não combina com limpeza. Combina com sobrevivência. E eu não estou exagerando quando digo isso. Parecia que a vida dela dependia daquele quarto. Você já viu alguém trabalhar assim? Não focado em fazer bem, mas focado em não errar de jeito nenhum. Quando o tempo deu, o supervisor entrou no quarto. Ficou menos de 1 minuto lá dentro. Saiu com um sorriso torto, daqueles que não trazem notícia boa. Tem um detalhe no banheiro. Iris travou. E aí veio a frase que escancarou tudo. Um fio de cabelo no ralo. Eu vi ela perder o ar por meio segundo. Só meio segundo. Porque até reagir parecia perigoso. E foi ali que tudo ficou claro para mim. Aquilo não era sobre limpeza. Nunca foi. Aquilo era sobre controle. Um fio de cabelo não era problema. Era desculpa. Era justificativa pronta para manter alguém sob pressão constante. Agora me responde com sinceridade. Quando o erro é microscópico, mas a punição é gigante, o objetivo é qualidade ou submissão. Naquele instante, eu entendi o jogo inteiro.
E entendi também que, se eu não interferisse do jeito certo, Iris não seria a última. Eu me aproximei com calma e falei, ainda como hóspede. O quarto tá impecável. Não houve problema nenhum. Nada de tom alto. Nada de ameaça. Só uma frase simples. No lugar errado. O supervisor travou na hora, porque ele não esperava aquilo. Ele esperava submissão. Esperava silêncio. Esperava que Iris aceitasse a culpa e pronto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém reage mal a uma frase educada, o problema é a frase ou o sistema? Eu continuei sem mudar o tom. Às vezes o problema não está no serviço. Está na forma como vocês tratam quem faz o serviço. O corredor congelou. Foi aquele tipo de silêncio pesado, desconfortável. Eu vi o supervisor engolir seco. Eu vi o corpo dele travar, procurando uma resposta que não existia. E eu vi Iris me olhar. Não como quem vê um salvador, mas como quem vê uma fresta de ar depois de quase afogar. E isso diz muita coisa. Porque quando uma frase simples causa esse impacto, é sinal de que ninguém nunca tinha dito aquilo ali antes. Mas eu sabia que ainda não era a hora. Eu não podia revelar quem eu era. Não podia desmontar o jogo cedo demais. Porque naquele ponto, eu já suspeitava que o problema não era só má gestão. Não era só um supervisor abusivo. Não era só um erro isolado. Tinha algo maior funcionando por trás. Algo organizado. Algo que dependia do silêncio. E agora me responde. O que você acha que acontece quando alguém começa a enxergar um sistema desses por dentro? Porque enquanto eu ainda estava ali fingindo ser apenas mais um hóspede, algo aconteceu nos bastidores que eu definitivamente não estava preparado para ver. Naquela noite, eu desci para pegar gelo. Nada planejado. Nada estratégico. Só uma dessas decisões banais que a gente toma sem pensar. Usei o elevador de serviço. Não porque era mais rápido, mas porque eu queria continuar vendo o que ninguém vê. Quando a porta abriu no subsolo, uma coisa me fez parar antes mesmo de sair do elevador. Uma placa. Acesso restrito. Sala de eventos 0B. Eu li de novo. E de novo. Porque aquilo não fazia sentido nenhum. Eu conhecia cada planta daquele hotel. Cada andar. Cada sala. E aquela sala não existia. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Quando aparece algo que não deveria existir, você ignora ou investiga? Eu senti um arrepio subir pela nuca. Mas não foi medo irracional. Eu não sou de paranoia. Eu não sou de teoria da conspiração. Eu acredito em evidência. Então eu fiquei ali, parado, sem fazer barulho. E foi aí que eu ouvi vozes. 2. Um homem rindo, baixo, como quem acha graça de algo sério demais. E outro falando com urgência contida. O pendrive tá com ela? Então resolve isso antes que o dono apareça. O dono. Eles disseram isso. Na minha frente, sem saber que o dono era eu. Meu corpo gelou, porque naquele instante, tudo se conectou. A camareira com medo, a pressão exagerada, o silêncio forçado, a sala que não existia. E a frase bateu na minha cabeça como um martelo. Iris viu alguma coisa, e alguém estava desesperado para calar ela. Eu voltei para o meu quarto com o coração acelerado, tentando manter a cabeça fria. Porque quando alguém começa a esconder espaço físico, não é só abuso. É coisa maior. Agora deixa eu falar direto com você. Se você está comigo até aqui não é por acaso. É porque você gosta de história real. História que incomoda. História que não vem maquiada. Então eu vou pedir sem rodeio. Se inscreve no canal agora. Porque o que vem daqui para frente não é confortável. Não é bonito. E quase ninguém tem coragem de contar. E quando você se inscreve, você me ajuda a continuar trazendo histórias assim, sem filtro, sem passar pano, sem aliviar para ninguém. Agora respira fundo e vem comigo, porque a próxima parte foi exatamente onde eu quase perdi o controle. No dia seguinte, Iris chegou pro turno e o nome dela não estava na escala. Nada de aviso, nada de conversa, nada de explicação. Ela conferiu uma vez, depois conferiu de novo. Passou o dedo devagar pelo papel, como se o próprio dedo pudesse corrigir a realidade. Mas não tinha erro. O nome dela simplesmente não existia mais ali. Agora me diz uma coisa. O que passa na cabeça de alguém quando o próprio trabalho some sem aviso? Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, o supervisor apareceu atrás dela. Você não começa o turno hoje. Deixa o carrinho, entrega o crachá.
sem levantar a voz, sem discussão, sem constrangimento público, e é exatamente isso que torna tudo mais cruel. Porque aquela frase é uma violência silenciosa. Não te dão nem o direito de entender o que está acontecendo. Iris ainda tentou. Por quê? Ele nem pensou. Procedimento. E deixa eu te falar uma coisa bem clara. Procedimento é a palavra que gente covarde usa quando quer fazer algo errado parecendo certo. Procedimento apaga pessoas sem deixar rastro. Procedimento tira alguém do lugar como se nunca tivesse existido. Ela não discutiu. Não chorou ali. Só pegou o caminho do vestiário. Sozinha. E eu vi o carrinho de limpeza parado no corredor, abandonado, do jeito que ela nunca deixaria. Aquilo não combinava com Iris. Ela era a funcionária que não errava, a que chegava antes, a que andava rápido demais, a que pedia desculpa até quando não precisava. E se até ela tinha largado o carrinho, era porque estava caindo. Agora pensa comigo, quantas pessoas você acha que já foram apagadas assim? Sem reunião, sem demissão formal, sem despedida? Naquele momento, eu entendi que aquilo não era afastamento, era aviso. E foi aí que eu decidi fazer a única coisa possível. Eu fui atrás. Iris estava sentada no banco do vestiário, o uniforme ainda no corpo. Mas o olhar, vazio. O crachá descansava na mão dela, frouxo, como se já não tivesse mais peso nenhum. E o silêncio ao redor era tão alto que parecia grito. Sabe aquele silêncio que não é calma? É desistência. Eu parei a poucos passos dela e perguntei com cuidado. O que aconteceu? Ela nem levantou o olhar direito. Não é nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe. O corpo denuncia o que a boca tenta esconder. Os ombros caídos, a respiração curta, o jeito de segurar o crachá como quem segura algo que já perdeu. Eu falei mais baixo ainda, quase num sussurro. Você está sendo afastada porque viu alguma coisa, né? Ela não respondeu. Não precisou. Iris fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para confirmar tudo o que ela vinha segurando sozinha desde o primeiro dia. E naquele instante eu entendi algo que doeu. Ela não estava com raiva, não estava revoltada. Ela estava cansada. Cansada de tentar fazer tudo certo. Cansada de pedir desculpa por existir. Cansada de lutar contra algo que ela sabia que não ia vencer sozinha. Agora eu quero te puxar para dentro dessa história. E comenta de verdade, porque isso muda tudo. Você acha que é mais comum alguém ser afastado por erro ou por incomodar quem manda? Comenta por erro ou por incomodar. E se puder, explica em uma frase. Porque naquele momento ficou claro para mim. Aquele hotel não tinha apenas um problema. Ele tinha uma doença. E como toda doença que se sente ameaçada, ela começou a se defender. Eu não invadi a sala. Eu cheguei na porta e ouvi o suficiente. Aquela sala não tinha janela. E isso já dizia muita coisa. A voz do gerente veio primeiro, fria, ensaiada, como quem repete algo que já falou muitas vezes antes. Você não se encaixa no perfil. Perfil. Essa palavra sempre aparece quando ninguém quer assumir responsabilidade. A voz do supervisor entrou logo depois, mais dura. Aqui não é lugar para desculpa. Aqui é lugar para resultado. E aí veio a voz de Iris. Baixa, controlada, tentando segurar o choro sem dar a eles o prazer de ver. Eu só queria trabalhar. Essa frase me atravessou. Porque me diz uma coisa. O que há de errado nisso? Aquela frase não era defesa, não era ataque, era cansaço. E foi aí que eu senti um tipo de ódio que eu conheço bem. Não é o ódio que explode, não é o ódio que grita, é o ódio calmo. Aquele que não faz cena, mas faz decisão. Porque ali ficou claro. Eles não estavam corrigindo o processo. Não estavam tentando melhorar fluxo. Não estavam resolvendo problema nenhum. Eles estavam corrigindo coragem. Era como se o erro de Iris tivesse sido enxergar demais. Como se o crime dela fosse não aceitar humilhação como algo normal. Como se existir com dignidade fosse incompatível com aquele lugar. Agora deixa eu te perguntar algo sério. Quantas vezes você já viu uma vítima virar problema só porque não abaixou a cabeça do jeito esperado? Porque naquele momento eu entendi que aquilo não era reunião. Era enquadramento. E eu sabia que o que eu faria a seguir podia mudar tudo. Ou colocar Iris em ainda mais risco. Mesmo assim, eu não hesitei. Eu respirei fundo.
e fui direto para a sala do gerente. Eu abri a porta sem bater. O gerente levantou da cadeira rápido demais. Sorriso pronto. Aquele sorriso treinado para apagar incêndio. Senhor, houve algum problema? Eu fechei a porta atrás de mim antes de responder. Meu nome é Davi Menezes. O sorriso dele não caiu de uma vez. Ele morreu aos poucos. Eu sou o dono do Mirante do Nobre. O ar da sala ficou pesado na hora. O supervisor deu um passo para trás, quase instintivo, como se o chão tivesse mudado de lugar de repente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguém perceber em segundos que perdeu o controle da situação? Eu continuei, sem elevar a voz, sem teatro, sem ameaça. Eu fiquei dias aqui sem ser reconhecido. Andei pelos corredores, observei, ouvi. Eu queria ver como vocês tratam as pessoas quando acham que ninguém importante está olhando. Silêncio. E eu vi o suficiente. Eles tentaram se mexer, tentaram explicar, tentaram chamar de mal-entendido, tentaram empurrar a culpa de um para o outro como quem passa uma bomba prestes a explodir. Mas foi aí que o erro aconteceu. O gerente, nervoso, soltou uma frase que não devia. A gente só estava seguindo a orientação do senhor Álvaro. Álvaro. Na hora eu soube que aquilo não era detalhe. Porque Álvaro não era gerente, não era supervisor, não era alguém da operação. Álvaro era meu sócio minoritário, um homem que eu quase não via. Um homem que sempre fez questão de repetir que não se metia no dia a dia. E naquele segundo tudo se encaixou. O abuso não era improviso. A pressão não era acaso. O silêncio não era coincidência. Eu não tinha apenas um problema de gestão. Eu tinha uma sabotagem funcionando por dentro. E agora eu quero te puxar para dentro dessa decisão. Comenta de verdade, porque isso diz muito sobre você. Se você estivesse no meu lugar, você demitiria todo mundo ali na hora? Ou armaria uma armadilha para pegar o esquema inteiro? Comenta demitia ou armadilha e me diz por quê. Porque eu escolhi a opção que dói mais. A que não dá alívio imediato. A que exige sangue frio. E foi exatamente aí que a história ficou realmente perigosa. Eu mandei Iris voltar para o trabalho, mas não do mesmo jeito. Dessa vez, com proteção. E afastei, discretamente, quem estava diretamente perseguindo ela. Só que deixa eu te contar uma coisa. Quem já viu coisa errada não dorme em paz. E eu não dormi. O nome Álvaro ficava batendo na minha cabeça como um alarme que não desliga. Porque quando alguém diz que não se envolve, geralmente é quem mais se envolve. No meio da madrugada, eu desci para o subsolo de novo. Sem pressa, sem curiosidade infantil. Com atenção. E foi aí que eu vi o detalhe que confirmou tudo. A tal sala 0B tinha uma tranca nova, brilhando, instalada há pouquíssimo tempo. Agora me responde uma coisa. Por que alguém colocaria uma tranca nova numa sala que sempre existiu? E não era só isso. Ao lado da porta, quase imperceptível, tinha uma câmera pequena, levemente torta, mal posicionada, mas apontando não para o corredor, apontando direto para a porta, para quem tentasse se aproximar. Aquilo não era segurança, era vigilância. Eu não arrombei, não forcei nada, não fiz nada ilegal. Porque quando você força cedo demais, você avisa quem precisa fugir. Eu fiz o que eu sei fazer melhor, observar e usar o próprio sistema contra ele. Chamei um técnico da manutenção, um cara que eu conhecia há anos, um daqueles que mantém tudo funcionando e ninguém nunca olha. Me apresentei para ele e perguntei direto: essa sala existe desde quando? Ele me olhou em volta antes de responder. Baixou a voz. Desde que o Álvaro começou a aparecer mais por aqui. Ali meu estômago apertou. E o que tem lá dentro? Eu perguntei. Ele engoliu seco. Demorou mais do que o normal para responder. Eu não sei exatamente, mas eu já vi gente entrando com mala de madrugada. E eu já vi gente saindo diferente. Diferente. Agora pensa comigo. O que alguém carrega numa mala que faz outra pessoa sair diferente? Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. E foi aí que a frase da ligação de Iris voltou inteira. Se eles descobrirem que eu vi, ela não estava exagerando. Ela não estava paranoica. Iris tinha visto alguém entrando, ou alguém saindo, ou algo sendo escondido. E naquele instante, eu tive certeza de uma coisa. Se eu tentasse abrir aquela porta na força, o jogo acabava ali.
Eles iam sumir, apagar rastros e talvez apagar pessoas. Então eu fiz a coisa mais perigosa de todas. Eu fingi que não sabia de nada. Continuei agindo normal e comecei a preparar o cenário. Porque quando você descobre onde está o segredo, o próximo passo não é correr. É esperar o momento certo de puxar a cortina. O Mirante do Nobre ia receber um evento fechado naquela noite. Nada de divulgação, nada de fotos, nada de barulho. Gente rica, gente influente, gente que gosta de segredo. E deixa eu te contar uma coisa que aprendi cedo. Segredo é moeda. E onde tem moeda circulando, tem alguém lucrando. Eu mandei avisar, de propósito, que eu não estaria na cidade. Nada explícito, nada exagerado. Só o suficiente para baixar a guarda de quem precisava baixar. E deixei o hotel funcionar normal. Só que eu fiquei, como hóspede, como sombra. Mas agora eu não estava mais observando rotina. Não estava analisando comportamento comum. Eu estava esperando um movimento errado. No meio do evento, quando tudo parecia sob controle demais, eu vi Álvaro entrar. Sem anúncio. Sem equipe. Sem chamar atenção. Ele atravessou o saguão como quem sabe exatamente onde pisa. Não olhou para a recepção. Não foi para o lobby. Ele foi direto para o elevador de serviço. E quando eu vi o dedo dele apertar o botão do subsolo, meu coração acelerou. Agora pensa comigo. Quem vai para o subsolo durante um evento desses e não quer ser visto? Eu segui, de longe, sem pressa, sem chamar atenção. E foi aí que a cena quebrou tudo dentro de mim. Eu vi Iris, mas não empurrando o carrinho, não limpando nada. Ela estava sendo levada. Um segurança fez um gesto curto com a mão. Ela obedeceu. Cabeça baixa, corpo duro, passos contidos. Sabe quando o corpo anda, mas a pessoa já não está mais ali? Eu senti o sangue subir. E pensei quase em voz alta, não, não, não. Eu estava a segundos de explodir ali mesmo, de me revelar, de acabar com tudo na força. Mas eu me obriguei a pensar. Se eu explodo agora, eu salvo Iris naquele segundo. Mas o resto do esquema foge. E se o resto foge, outras Iris aparecem. E somem. Quantas pessoas você acha que já desapareceram assim? Porque alguém agiu cedo demais? Respirei fundo. Engoli o impulso. E fiz algo que eu nunca imaginei fazer dentro do meu próprio hotel. Eu pedi ajuda. Para quem ninguém respeitava. Para quem ninguém escutava. Para quem ninguém achava importante. A equipe da limpeza. Porque eles viam tudo. Sempre viram. E quando você precisa derrubar um segredo, é exatamente neles que a verdade costuma estar escondida. Eu encontrei Iris por alguns segundos num corredor lateral. Eu falei rápido. Iris, olha para mim. Você confia em mim? Ela tremeu. E disse uma coisa que virou meu estômago. Eu sei quem você é. Eu congelei. Eu reconheci sua voz, do vídeo. Eu só fingi que não sabia por quê. Porque eu precisava disso. Eu senti a garganta fechar. Ela continuou com pressa. Eu fui contratada aqui porque alguém mandou. Eu não caí aqui por acaso. Eu tô aqui porque eu vi o Álvaro entregando um pendrive para um homem da segurança. E nesse pendrive tem vídeo. Vídeo. Eu olhei para ela. Vídeo de quê? Ela engoliu seco. De hóspedes. De gente importante. Em quartos. Sem saber. E eles usam isso para chantagem. Eu senti um choque que não cabe em palavra. Era por isso que existia sala que não existia. Era por isso que tinha mala de madrugada. Era por isso que quem fala demais vira alvo. Iris tirou do bolso um pendrive pequeno, comum. Eu copiei. Eu sei que isso pode acabar comigo, mas eu não aguento mais. E aí ela falou a frase mais pesada. O Álvaro tá tentando tomar a sua rede. Ele quer te destruir com a sua própria imagem. Eu olhei para o pendrive e entendi. Aquilo era uma bomba. E eu tinha segundos antes de alguém perceber. Então eu escondi o pendrive comigo. E agora eu quero que você comente uma coisa, porque isso é o coração do tema. Você acha que, em lugares de poder, é mais perigoso o abuso ou o segredo do abuso? Comenta. Abuso ou segredo? Eu quero ver teu raciocínio. Porque o final foi quando eu decidi que o Álvaro não ia sair andando. Eu vou te contar como eu derrubei o esquema. E porque eu quase não consegui. Eu não podia simplesmente chamar a polícia e dizer,
Tem chantagem no meu hotel, sem prova organizada. Porque se eu fizesse isso errado, Álvaro ia sumir. E Iris ia virar a louca demitida. Então eu fiz o que eu odeio fazer, mas era necessário. Eu deixei o jogo continuar por mais alguns minutos. Eu voltei pro evento e pedi microfone. Como o dono que apareceu de surpresa. O salão silenciou. Álvaro ficou rígido no canto, tentando sorrir. Eu comecei leve. Boa noite, eu sei que ninguém esperava me ver aqui. E eu fui puxando a conversa como quem faz discurso. Só que eu estava olhando para o lugar certo. A porta do elevador de serviço. Porque eu sabia que naquele momento alguém ia tentar tirar alguma coisa do subsolo. E tentou. 2 seguranças entraram no elevador com uma mala. Eu vi a mala. E eu senti o cérebro gritar. É agora. Eu interrompi meu próprio discurso e falei. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para o meu sócio, Álvaro. O salão travou. Álvaro deu um passo tentando manter pose. Davi, não é hora para isso. Eu sorrio sem alegria. É exatamente hora. E eu soltei. Você pode explicar por que existe uma sala no subsolo que não existe na planta do hotel? Ele piscou rápido. E nesse segundo, eu vi o medo dele. Ele tentou rir. Deve ser uma confusão técnica. E eu respondi. Confusão técnica com câmera na porta e tranca nova? As pessoas começaram a se mexer. Aí eu ergui a mão e falei. E já que estamos em público, eu vou avisar uma coisa. Há minutos eu entreguei um conjunto de provas para uma equipe externa de auditoria e para autoridades competentes. Eu não vou entrar em detalhes gráficos, mas eu posso te dizer a reação. Álvaro ficou pálido como papel. Ele tentou sair, e foi aí que eu senti a última surpresa, a mais assustadora. Um dos seguranças que estava com ele não era só segurança, era leal a ele. Ele colocou a mão no meu braço com força e falou baixo. Você não faz ideia do que está mexendo. Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu estava perto do perigo real. Mas eu não estava sozinho, porque quem salvou meu lado naquele segundo foi a equipe que ninguém vê, a limpeza, a manutenção, a recepção da madrugada. Gente que tinha visto coisa demais e estava cansada de engolir. Eles travaram a saída. Eles chamaram reforço. Eles ficaram do meu lado. E quando as autoridades chegaram, Álvaro ainda tentou negociar, ainda tentou comprar, ainda tentou se fazer de vítima. Mas tinha prova, tinha registro, tinha pendrive e tinha testemunha. E Iris? Iris chorou. Chorou como quem tira um peso do corpo que estava esmagando por dentro. E aí vem a parte que fecha o círculo. Ela não era a nova, por acaso. Ela tinha sido contratada porque Álvaro achou que seria fácil controlar alguém desesperado por emprego. Só que ele não contava com uma coisa. Iris tinha coragem. E Iris tinha assistido meu canal. E ela decidiu que, se tivesse que cair, ia cair derrubando o teto junto. No final daquela noite, eu fiz a coisa mais importante. Eu não dei prêmio. Eu não dei caridade. Eu dei segurança. Eu garanti o emprego dela. Eu garanti apoio jurídico. Eu garanti que ninguém mais seria apagado por procedimento. E eu mudei a gestão inteira do Mirante do Nobre. Porque um lugar só vira decente quando o topo aceita ouvir o que o chão sempre soube. Agora, deixa eu falar com você, olhando no olho, do jeito que eu falo aqui no canal. Se essa história te prendeu até o final, eu quero 3 coisas. E eu não tô pedindo por pedir. É porque isso faz o canal crescer e ajuda a gente a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. 1. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque a próxima história que eu vou contar é ainda mais absurda. E ela começa onde essa termina. 2. Compartilha esse vídeo com alguém que já foi humilhado, pressionado, diminuído. Porque às vezes uma história dessas é a faísca que faz a pessoa perceber. Eu não tô louco, isso existe. 3. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento mais chocante para você? Foi a sala que não existia? Foi a chantagem? Foi o sumiço silencioso? Eu leio tudo e respondo o que eu conseguir. E claro, deixa o like, porque isso sinaliza para o YouTube que essa história merece ser mostrada. Agora, antes de eu ir, tem uma história aparecendo na tela agora. Ela tem o mesmo clima, só que com um final que ninguém prevê. Clica para assistir agora, porque se você achou isso aqui pesado, você ainda não viu nada.
Eu te vejo no próximo vídeo.